como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, vascaínos e vascaínas ligadinhos aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste, nos 4 cantos do nosso planeta. Sejam todos muito bem-vindos no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos aqui para dar informação para vocês com veracidade, verdade e também com aquela pitadinha, com aquele pitaco de opinião. E você também pode participar deixando aí o seu comentário. Sejam todos muito bem-vindos. Quarta-feira de cinzas, né? Dia aí mundial não, né? Dia brasileiro da ressaca hoje, né? Pós-carnaval, não é, galera? Então, dentro dessa situação, logo mais o nosso Vascão entra em campo. Hoje tem Vasco e Fluminense, Fluminense e Vasco válido pela Taça Guanabara do primeiro turno do Campeonato Carioca. A gente vai falar muito dessa situação, só que antes disso eu peço para você que chegou aqui no nosso canal, ou pela primeira vez, ou já vem nos acompanhando, por algum motivo ainda não se inscreveu, meus amigos e minhas amigas, deem essa força pro Álvaro Silva, apertem o botão escrito inscrever-se, pronto, já ajuda demais o crescimento do nosso canal. Valeu, galera? Dito isso, não vou ficar aí enchendo a cabeça de vocês, vamos diretamente ao que nos interessa. O mercado da bola bastante agitado, algumas confirmações, outras novidades, tá? Então, vamos dar início ao nosso conteúdo, a esse vídeo de quarta-feira aí de cinzas, né, galera? Às vésperas de um clássico aí regional, por que não nacional, entre Vasco da Gama e Fluminense, com C no final, o eterno Série C, né, galera? Brincadeiras à parte, é o seguinte. A primeira informação que eu trago para vocês, quentinha, acabou de sair do forno, é uma ótima notícia. Tá falando do que, Álvaro Silva? Galera, o nosso meio-campista Jair, que o Vasco da Gama contratou lá no início do ano passado, junto ao Galo Mineiro, né? Enfim, como todos vocês já sabem, ele acabou se lesionando diante o Urubu no último clássico no Maracanã. Saiu ali nos minutos iniciais da partida. Fato é que agora há pouco já saiu a notícia, a informação de que Jair já foi operado, ele que rompeu o seu ligamento cruzado do joelho, já foi operado e a cirurgia foi um sucesso. Então, graças ao nosso bom Deus, Jair, né, agora segue aí para os próximos passos, para as próximas etapas de recuperação. A primeira etapa concluída e com êxito, né? Então, Jair, boa sorte, que Papai do Céu continue te iluminando fisicamente e mentalmente, que você consiga voltar mais forte do que antes. Então, com isso, hashtag Força Jair. Galera, então ficou o registro, uma ótima notícia logo de cara para começar o vídeo, né? Agora sim, vamos entrar aí um pouquinho, antes da gente falar no mercado da bola. Não, antes de falar do Vasco e Fluminense, perdão. Eu quero atualizar para vocês, eu quero fazer uma correção aqui. Até alguns amigos me ajudaram nos comentários ontem. Eu peço perdão a vocês, eu fiz uma continha errada. Ei, Álvaro Silva. Gente, é por isso que Álvaro Silva aí um dia, se Deus quiser, vai ser jornalista esportivo. É por isso que o Álvaro Silva fala muito, porque o meu negócio nunca foram exatas, e sim comunicações, né? Matemática nunca foi meu forte. Brincadeiras à parte, é o seguinte, eu falei ontem que o Sforza assinou contrato com o Vasco até 31 de dezembro de 2028. Aí eu falei que eram 4 anos de contrato. Só que aí vamos lá, né? 24, 25, 26, 27 e 28. Então são 5 anos de contrato, tá? Fica aí o registro. Eu agradeço aos amigos aí que me deram esse lembrete aí nos comentários, galera. E outra coisa, hein? Hoje, quem está completando aniversário é isso mesmo, nosso irmão, né? Juan Sforza está completando 22 anos no dia de hoje. Então, meus parabéns, né? Feliz cumpleaños, feliz aniversário aí ao nosso querido Juan Sforza, né, o mais recente aí contratado do nosso Vasco da Gama, que deve chegar ao Rio de Janeiro nas próximas horas, muito provavelmente amanhã, conhecido também como quinta-feira, tá, galera? Justamente já para se integrar ao nosso elenco principal, treinado, né, por Dom Ramon Dias. Fato é que a comissão técnica do Vasco no primeiro momento quer sim contar com ele para a partida de
diante o Botafogo. Porém, todavia, entretanto, pode não haver tempo hábil para que o atleta entre em campo já no próximo domingo, né, partida válida pelo Campeonato Carioca diante ao nosso rival. Com essa situação é o seguinte, o Vasco tem aí, não só o Vasco, qualquer clube tem 48 horas antes de qualquer partida para inscrever o atleta no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF. Então, dentro dessa situação, Juan Esforza, se caso chegue aí amanhã, quinta-feira, o Vasco vai ter que trabalhar aí de forma ligeira, né, forma árdua, para inscrever o Esforza no BID, quem sabe se inscrever ele na quinta e sexta, sábado, ele já consta no BID, entre aspas, já poderia entrar em campo no domingo. Por outro lado também tem a questão física, né? O atleta, a temporada do Campeonato Argentino mal acabou, ele já se integrou à seleção sub-23 pré-olímpica, onde disputou o pré-olímpico até anteontem, né, galera? E com isso, a gente não sabe como ele está fisicamente. Álvaro Silva está dizendo que ele está mal. Não é que ele está mal. Cansaço, fadiga, galera. Embora ele tenha 22 anos, ele não é um homem de ferro, ele não é o Robocop, ele é ser humano assim como eu e você, e o corpo precisa sim de descanso, né? Ainda mais um atleta de alto nível. Então, na minha opinião, tá, gente? Isso não é informação, essa é minha opinião. Na minha opinião, acredito que o Vasco deveria dar uma seguradinha. Tudo bem que a gente precisa, mas eu não sei também até que ponto vale a gente ficar espremendo todos os nossos atletas por conta desse Carioquinha, que já foi um baita campeonato e hoje vem cada vez mais vem se mostrando ser um campeonato muito aí sem graça, bem sinceramente falando. E outra coisa, né? Correndo riscos até mesmo de perdermos atletas pro longo da temporada, assim como aconteceu com Paulinho Paula e com o Jair nesse campeonato que sinceramente não compensa muito. Esse ano pode até valer um pouco em relações financeiras ao nosso Vasco, mas tecnicamente, sinceramente, não sei se agrega mais como era antes e a gente ainda pode acabar perdendo peças, né? Então não sei se vale a pena também esse sacrifício todo, essa correria toda, já para colocar Juan Esforza diante o Fluminense. Enfim, fato é que nós, torcedores, obviamente, estamos loucos para ver, né, ele vestindo a camisa do Vasco, jogando, para saber se ele vai realmente ser aquele cara, aquele camisa 8 que vai chegar e tomar conta do meio campo. Tomara que sim, mas se não for diante do Botafogo, provavelmente será na próxima partida. Dito isso, galera, agora é o seguinte, hein? Vamos falar um pouco aqui da partida entre Vasco da Gama e Fluminense. Na verdade, o mando de campo é do nosso rival, mas eu gosto de colocar sempre o nosso Vasco em primeiro lugar. Galera, é o seguinte, né? O gramado do Maracanã, vocês já acompanham a imagem na tela, segue dessa maneira. Horrível, né? Quando tá sem chuva, parece ali vamos dizer assim, um campo de terra batida com alguns pedacinhos de grama que nasce. E quando está com chuva, parece mais, na verdade, um curral. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Aí hoje, né, eu tive a oportunidade de assistir na Sport TV, um ou outro ali, não vou citar nome, passando pano legal para a duplinha Patati e Patatá, Fluminense e Flamengo. Ah, porque o Maracanã recebeu 80 jogos no ano, nenhum estádio no mundo recebe 80 jogos no ano. Realmente, ok, se a gente pegar São Januário, aí a gente jogando Carioca, Série A e Copa do Brasil, talvez não chegue a 40 jogos numa temporada, né? Mas por outro lado, quando você teve aí dezembro todinho para arrumar o Maracanã, porque o Campeonato Brasileiro acabou no dia 6 de dezembro, né? Aí depois veio a final da Libertadores, acabou. O Maracanã ficou parado. Na verdade, a final da Libertadores foi até antes, né? Peço até perdão a vocês, foi até antes. Então teve dezembro, teve janeiro e já estamos aí no meio de fevereiro. E o gramado continua ruim. Então quer dizer, 3 meses o Maracanã ainda continua com o gramado ruim, com 2 clubes administrando. De repente, eu não sou engenheiro agrônomo, tão quanto aí um jardineiro profissional para cuidar de um gramado de um estádio. Mas por que não, então, já que ficou quase 3 meses parado, por que não, de repente, não valeria a pena tirar de repente metade, mas é metade do gramado que está ruim, então de repente não valeria a pena trocar essa metade do gramado e plantar um gramado novo, assim como a 777 fez em São Januário ano passado, quando nós ficamos mais de 3 meses com o nosso estádio parado, em papo de 20 a 30 e poucos dias, o nosso gramado já estava ali totalmente renovado. Então assim, é muita desculpa em cima de desculpa, muleta em cima de muleta, e a gente ainda fica vendo as maiores emissoras passando pano para duplinha Flamengo e Fluminense, que são ridículos, não tem seu próprio estádio, querem usar o Maracanã, que é um bem público, como se fosse um bem privado, como se fosse deles, e ainda por cima não tem as mínimas condições, os pré-requisitos para administrar o mesmo. Galera, agora dito isso, mais de 40 mil ingressos já foram vendidos para essa partida. Quem pode pintar como novidade, mas não é novidade, né? O nosso velho El Pirata, Pablo Verrete, pode ser que ele vá para jogo
Porém, ainda há um certo ponto de exclamação e interrogação. Por quê? Caso ele vai ser reavaliado ainda hoje, caso ele sinta alguma coisa, ele pode entrar em campo com alguma proteção. Isso me acende o sinal de alerta. Se ele entrar em campo com essa proteção na costela, significa que ele não está 100%. Se ele não está 100%, eles vão mandar o cara para o sacrifício de novo. Vou repetir mais uma vez. Será que vale mesmo a pena? Tudo bem, a gente quer ganhar do Fluminense. A gente queria também ganhar do Flamengo na última rodada. Mas será que vale mesmo a pena? Botar o cara no sacrifício, botando em jogo toda uma temporada? Não sei. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Fato é que sem Verratti aí que desanda, né? Porque hoje, infelizmente, não temos elenco, não temos aí sequer uma espinha dorsal 100% definida, quão menos um banco de reservas. Essa é a grande verdade do nosso Vasco, a partir da qual será transmitida, gente, pela Bandeirantes, Band Rio, na TV aberta, Band Esportes na TV fechada e também no YouTube. Não vou mencionar o nome do canal, mas na hora do jogo, o jogo é 9h30 da noite. É só você colocar no YouTube Fluminense e Vasco, ou Vasco e Fluminense ao vivo com imagens, vai aparecer lá, o YouTube vai te mostrar o canal que está passando essa partida. Galera, é o seguinte, agora eu vou colocar uma arte na tela para vocês, para a gente esboçar as prováveis escalações para a partida de logo mais, tá? É o seguinte, o nosso rival, o Fluminense, deve entrar em campo com a seguinte escalação: goleiro Fábio, Guga, Felipe Melo, Thiago Santos, Marcelo e André, Martinelli, Ganso e Keno, John Arias e Germán Cano. Essa é a provável, possível escalação do Fluminense para a partida de logo mais. E o nosso Vasco da Gama, o verdadeiro e legítimo clube do povo, o clube que luta contra o racismo, contra tudo e contra todos, deve vir a campo com o nosso goleirão Léo Jardim, com um trio de zaga composto por João Vitor, Gary Medel e Léo, Paulo Henrique na lateral direita um pouco mais avançado, assim como Lucas Piton também pelo lado esquerdo. No meio campo, Zé Gabriel como primeiro volante, Pablo Galdames como segundo volante e Dimitri Payet como homem da armação, da criatividade. E lá na frente, David caindo ali um pouco pelo lado esquerdo e Pablo Verratti um pouco mais centralizado, formando dupla de ataque com o David. Então essa aí seria a provável escalação do nosso Vasco para a partida de logo mais. Dito isso, meus amigos, vamos agora mudar de assunto, vamos voltar a falar do mercado da bola. Muita informação, tá? Vamos falar um pouquinho aqui agora do Pedro Henrique. Teve até um amigo que falou aqui no canal: Álvaro Silva, você falou com certo desdenho do jornalista lá que deu a notícia que o Pedro Henrique não viria pro Vasco e não sei o que, mas o atleta não veio. Então vamos lá, vamos pontuar. Gente, quando eu falei lá do fanático vascaíno Fábio Azevedo, é o seguinte, eu contra a pessoa dele eu não tenho nada, eu nem conheço ele é vascaíno assim como eu e vocês, até porque, por que eu faria isso com a pessoa? Não tenho nada pessoalmente com ele. Agora, dentro de campo falando, futebolisticamente falando do nosso Vasco, eu já não sigo mais o canal dele, tá? Não sigo mais o canal dele há muitos anos, tá? E outra coisa, ele foi um dos caras que ajudou a vender a SAF do Vasco, vendeu uma SAF onde não existia, uma 777 milionária que ia fazer e ia acontecer, né? Ele mesmo colocou 3, 4 jogadores aqui naquela Série B que a gente quase não subiu e não chegou foi ninguém, sabe? Ajudou a fazer propaganda pro Kehler vir pro Vasco na época por mais de 25 milhões de reais, o Kehler não veio. E aí tem gente que quer que eu dê crédito, que eu credibilize um camarada desse, e sinceramente não dá. Sinceramente não dá, com todo respeito, mais uma vez, a pessoa física dele ou quem gosta dele, nada contra. Agora, como vascaíno, eu acho que ele já deu muita bola fora, então eu não consigo ali colocar a mão no fogo quando um camarada desse fala. Agora, é verdade, Fábio Azevedo deu a notícia, no dia seguinte surgiu, ok, fica os créditos. Pedro Henrique não vem pro Vasco, a 777, agora já mudando de assunto, a 777 entendeu que não vale o investimento, o Vasco teria que pagar algo em torno de 5 milhões de reais para ter o atleta aqui, de 33 anos, ponta esquerda, que chegaria ali para preencher uma lacuna no nosso elenco que a gente não tem hoje, chegaria para resolver, porque sinceramente o Pedro Henrique é muito mais jogador, com todo respeito, que o nosso atacante David, que daqui a pouco eu também vou falar dele, né? Só que dentro dessa situação, o Pedro Henrique então muito dificilmente virá pro Vasco, na verdade já foi até descartado, né? Não vem jogar no Vasco da Gama até o momento, que é o que a gente sabe, né? E ele pode ser que ele pinte ou no Cruzeiro ou no Corinthians, né? Que são dois clubes muito fracos para buscar jogadores, com scout assim muito abaixo, né? Porque se o Vasco especular ali o tchãozinho da padaria, com todo respeito ao Sebastião, tá, gente?
só um exemplo, o Cruzeiro, o Corinthians, esses caras vão atrás, porque eles não têm capacidade, criatividade de buscar jogadores no mercado. A verdade é essa, galera. Então, dito isso, né, vamos falar um pouquinho agora, só para finalizar, Breno Lopes, a mesma situação, um pouco mais caro ainda que Pedro Henrique, o atleta também já estava naquela se vinha ou se não vinha, o Palmeiras também estava naquela se liberava ou não. Está descartado tanto Pedro Henrique quanto Breno Lopes. Agora, galera, é o seguinte, vamos fazer uma observação aqui, isso é uma notícia hoje pela manhã, de que o atacante David, ele mesmo, David, que o nosso honroso Alexandre Matos trouxe para jogar no Vasco da Gama, porque ele queria muito vestir a camisa do Vasco. O David esperou a ligação do Vasco desde quando nasceu, assim como ele mesmo disse. Isso é bacana, vascaíno todos nós somos também, né? Ok, até aí bacana. Mas sabe o que a gente descobriu no dia de hoje, galera? Que é o seguinte, o David em salários, em um ano, ele deve atingir 8 milhões de reais, o Vasco da Gama deve gastar com esse atleta. Outra coisa, se o David entrar em campo em pelo menos 60% dos jogos do Vasco na temporada, o Vasco terá a obrigação de comprar os direitos econômicos dele. Isso mesmo, tá? Álvaro Silva, e de quanto seriam esses direitos econômicos? Mais ou menos 3 milhões de dólares, algo em torno de 15 milhões de reais. Então vamos fazer a conta de salários até o fim do ano, são 8 milhões. Se o David bater as metas, o Vasco vai ter que gastar mais 15 para comprar ele, chegando ao total de 23 milhões. Aí eu acho estranho a 777 não querer gastar 5 milhões de reais para trazer o Pedro Henrique de 33 anos, experiente, que chegaria, entre aspas, para ajudar a resolver uma carência na nossa equipe, para gastar 23 milhões de reais no possante David? Não sei. O David pode hoje chegar diante do Fluminense e arrebentar, calar minha boca aqui, calar a boca de 97% da torcida do Vasco, porque é isso que os números apontam, as pesquisas nas enquetes aí de forma esmagadora. Todo mundo até hoje não entende o que o David veio jogar no Vasco. Fato é, ele fez um belo gol contra o Audax. Vamos ver se ele engrena, né? Mas fica aí o registro pra gente refletir e ficar pensando um pouquinho aí sobre essa 777 Partners, que não quer gastar aí alguns jogadores. Por exemplo, se você gasta 23 milhões no David, não era melhor, por exemplo, deixar de trazer o David, subir um garoto da base de graça para fazer a função ali, para compor elenco, para compor treinos no rachão, e você botar mais 25 e trazer o Lúcio Rodrigues? Na minha opinião, eu faria isso. Eu acharia bem melhor. Ou, por exemplo, pegar o Deivinho lá, o Davidson, que estava em fim de contrato o ano passado com o Cuiabá, chegaria no Vasco a custo zero, você pagava só o salário do Deivinho e fazia uma composição para trazer o Lúcio Rodrigues. Não sei. Então fica essas coisas aí que a gente não consegue entender. Galera, agora é o seguinte, falando um pouquinho só de Lucas Piton, ele recebeu várias sondagens, muita especulação em relação ao nosso lateral esquerdo, mas a nossa SAF, a 777 Partners, decidiu segurar o atleta no elenco, entendendo que não é momento dele deixar o nosso clube, até porque se eles fizessem isso, iriam arrumar um problema sem tamanhos com a nossa comissão técnica, melhor dizendo, com Dom Ramon e Emiliano Dias, né, galera? Porque eles não querem mais perder nenhum jogador da nossa equipe titular. Galera, uma outra informação, isso aqui pode ser uma reviravolta, caiu como uma bomba hoje pela manhã essa notícia, tá? É o seguinte, vamos falar um pouquinho aqui de meio campista, ele pode pintar aqui no Vasco. Tá falando de quem, Álvaro Silva? Gente, eu tô falando do colombiano Jormán Campuzano, isso mesmo, Jormán Campuzano, ele vem jogando com a camisa do Boca Juniors da Argentina, mas hoje pela manhã surgiu a informação de que o atleta pediu para ser desligado do clube, ou seja, ele pediu para sair do Boca Juniors, porque ele quer atuar no futebol brasileiro. Então o Jormán Campuzano pode pintar aqui no futebol brasileiro. Lembrando que no ano passado a 777 já teria dado ok para a contratação de Jormán Campuzano, só que o atleta na ocasião permaneceu no Boca porque o Boca não quis liberá-lo. Com isso a 777 teria que pagar valores muito altos na sua multa rescisória, por isso naquele momento ele não pintou aqui no Vasco, na janela de início de ano. E na janela de meio de ano, né, aí o atleta já quis permanecer por lá e o Boca também não quis liberar. Agora o atleta parece que pediu aí para deixar o clube argentino para atuar no futebol brasileiro. Será que ele vai vir jogar no nosso Vasco da Gama? Fato é que é uma coincidência. O jogador de meio campo, o Vasco segue procurando mais um volante para
encerrar essa questão do nosso meio-campo, né? Por que não? Pode ser que ele pinte aqui no Brasil para jogar com a camisa do Vasco. Ele que é colombiano, eu já falei isso para você só para reiterar, tem 27 anos, 1,75 m de estatura, joga como volante, seu melhor pé é o pé direito. Ele tem contrato com o Boca Juniors até o fim do ano que vem, tá, gente? Então, a gente não sabe, né, se o Boca Juniors vai liberá-lo em definitivo, caso ele venha para o Vasco, se o Vasco vai comprar os direitos econômicos dele, ou se o Vasco vai aí adquirir o empréstimo do atleta, de repente com uma opção de compra fixada aí no contrato. Vamos aguardar. Fato é que ele fez aí o sub-20 dele pelo Deportivo Pereira da Colômbia. Em 2016 ele se profissionalizou pelo mesmo, depois em 2018 foi jogar com a camisa do Atlético Nacional da Colômbia, se não o maior, um dos maiores clubes do futebol colombiano. Em 2019 foi vestir a camisa do Boca Juniors da Argentina, onde atuou até 2022, quase 4 temporadas aí. Depois foi vestir a camisa do Giresunspor da Turquia, tá, galera? Que é o mesmo time que inclusive o Serginho jogava, tá? E aí depois voltou ano passado, em 2023, para vestir novamente a camisa do Boca e agora, né, já sinalizou que quer deixar o clube argentino para jogar no futebol brasileiro. Agora falando de outro atleta, falando um pouco de Álvaro, né? Não é o Álvaro Silva, é o Álvaro Barreal, atleta argentino de 23 anos, ponta esquerda, veloz, tem um ótimo 1 contra 1, finaliza muito bem, é um baita jogador na minha opinião. Não sei assim se daria tão certo no Vasco, né? Porque uma coisa é jogar nos Estados Unidos, outra coisa é jogar no futebol brasileiro. Mas, gente, o vídeo do cara, os lances dele, o cara é ensaboado, o cara tem bola, viu? O cara tem bola. Eu fiquei impressionado de ver a qualidade do Álvaro Barreal. Fato é que ontem à noite surgiu aí uma possibilidade de que o Vasco da Gama poderia amarrar uma troca, uma possível troca de Luca Orediano por Álvaro Barreal. Seria ali um meia-direita por um ponta-esquerda, trocando assim a grosso modo. Fato é que o Cincinnati lá dos Estados Unidos não quis envolver Álvaro Barreal nessa troca, mas ontem o Vasco sim concluiu aí a transação, né, no caso sacramentando a ida de Luca Orediano para os Estados Unidos para vestir a camisa do Cincinnati. Com isso, a gente fica aí no compasso de espera, no aguardo para ver se existe mesmo alguma possibilidade de Álvaro Barreal pintar no Vasco ou se é apenas aí especulação de bastidores, né, ali de São Januário do nosso Vasco, se chega ou não. Na minha opinião, seria um baita nome, né? Já pensou se a gente consegue? Eu acho que, na minha opinião, se a 777 não quiser gastar tanto no Lúcio Rodrigues, né, que já virou também uma outra novela, de repente eu acho que o Álvaro Barreal não deve ser tão caro assim. Acredito eu, uma opinião minha. Valor de mercado que ele tá lá no Transfer Market, né, tá avaliado abaixo ali em questão financeira do que o Lúcio Rodrigues. De repente, por que não fazer uma proposta lá pro Cincinnati para trazer o Álvaro Barreal? Vamos aguardar qual será aí os próximos capítulos e qual será a atitude do Alexandre Matos em relação a esse atleta que cairia, hein? Que cairia com uma luva, viu? Ó, alô 777, Álvaro Barreal e Lúcio Rodrigues valem um investimento, viu? Diferente do Luca Orediano, que nunca tinha saído da Argentina e quando saiu fez aquele papelão. Álvaro Barreal já saiu da Argentina, já tá jogando nos Estados Unidos. Lúcio Rodrigues aí jogou agora no pré-olímpico, bagunçou, mostrou para todo mundo que tem capacidade sim de vestir a camisa do Vasco, não só do Vasco, de outros clubes mundo afora. Então, alô 777. Já pegando o gancho, virando aí, mudando a chavinha, mudando de assunto, né? Tem um imbróglio envolvendo o Vasco Associativo e a 777. Todos nós sabemos que tem um desconforto muito grande do associativo com a SAF, porque um fala uma coisa, outro fala outra, muita informação desencontrada e parece que um não está ajudando o outro. Para ser melhor, para ser mais exato, a 777 não tem colaborado tanto com o associativo. O Pedrinho pediu os contratos de venda de jogadores, a 777 não quis mostrar, a 777 também tem todo o direito ali de bares e restaurantes dos jogos de São Januário, isso aí o Pedrinho não gostou, tem todo um desconforto, tem a questão de São Januário, tem a questão do CT Moacir Barbosa, que a 777 tem que colocar 20 milhões de reais até junho desse ano para deixar o nosso CT de primeiro mundo, tá gerando outro imbróglio, porque a 777 também não quer colocar por conta do terreno, ter ali uma situação na Prefeitura do Rio de Janeiro. Então tudo isso aí, entre aspas, teria causado um racha e já não vem de hoje, né, galera? Então dentro dessa situação,
As diretorias buscam aí, ou seja, tá todo mundo conversando para tentar aí abafar essa situação, colocar panos quentes, todo mundo tentar ficar tranquilo, para tentar todo mundo de repentemente começar a falar a mesma língua, né? E quando eu falo isso, eu tô me referindo ao CEO Lúcio Barbosa, ao presidente do Vasco Associativo Pedrinho, ao Alexandre Matos, que é o diretor de futebol do Vasco da Gama, e a 777 Partners, que detém 70% da SAF, né, dos direitos econômicos da SAF do nosso clube. Para ser bem sincero mesmo, uma figura decorativa, com todo respeito, é o Lúcio Barbosa. Ele é pau-mandado da 777, né, com toda... Assim, não quero ofender ele, não, nada contra ele, mas a verdade é essa, ele é pau-mandado, ele obedece. Ele tá ali só para cumprir ordens, e ele só foi colocado como CEO porque ele já era o diretor financeiro da SAF, já se mostrava ali um cara bastante disciplinado, por isso se tornou CEO. Essa é a grande verdade. Por outro lado, Pedrinho, água e vinho, totalmente diferente, batendo de frente com a SAF, querendo mudanças, querendo mais transparência, esclarecimentos, até mesmo para trazer para o torcedor, para o sócio estatutário, né? E aí, por outro lado, também tem o Alexandre Matos, que representa a comissão técnica e os atletas, e também nós torcedores, né? O Alexandre Matos, assim como o Pedrinho também, em tese, representa o torcedor do Vasco, o Alexandre Matos também, de certa forma, acaba representando, porque ele é o cara que monta o time de futebol, que é o time que pode dar alegria ou não pra gente dentro de campo, né? Então todo mundo aí busca um entendimento, um acordo final com a SAF do Vasco. Agora eu quero entender uma coisa, mais uma vez ficou escancarado. Eu quero entender isso. Como é que pode o Alexandre Matos vai lá, começa a negociar com o Pedro Henrique, o atleta posta foto vendo o jogo do Vasco e isso e aquilo outro, o presidente do Internacional desconversou, o empresário do Pedro Henrique também desconversou, e o Alexandre Matos dá 2, 3, 4 nomes para 777, aí a 777 vai e veta o nome. Tá tudo errado, então. Se tiver assim, tá tudo errado mais uma vez. Mais uma vez, tá tudo errado. Tá? Para começar, ou tem gente vazando informação que não é para vazar no Vasco e tá atrapalhando com as negociações, ou tem gente já jogando informação aí no oba-oba, no desespero, porque assim, qual seria o certo? O Alexandre Matos, que eu acredito eu que é o que acontece. Alexandre Matos pega a lista dele ali junto com o scout, a comissão técnica, o tal. Ah, vamos buscar esses nomes aqui, vamos. Acredito eu. Pega o telefone, alô Josh, olha só, tem fulano, ciclano e beltrano aqui para jogar no Vasco. Já sinalizaram que pode ser que venham. Tá, aí o Josh pergunta lá do outro lado da linha. Tá, e quanto custa? Quanto que é e como é? Me manda a ficha deles aí que eu vou ver. Aí manda a ficha dos caras para 777, a 777 avalia e fala, pode seguir as negociações. Aí vai lá o Alexandre Matos, vê salário, moradia, tempo de contrato, vê tudo com o atleta, com o empresário dele. Aí quando chega na hora de assinar, a 777, ah não, mas nesse valor eu não quero. Aí o Matos, mas como assim? Se você falou que eu podia ir lá atrás do cara, podia, mas agora eu pensei bem, ele já tem 30 e poucos anos, é muito caro. Então quer dizer, é muita informação desencontrada, sabe? Aí parece, ao mesmo tempo que parece que é uma SAF profissional, dá a entender que falta profissionalismo. Não estou falando isso da parte do Matos, muito pelo contrário, estou falando isso da parte da nossa SAF, que é a 777. Então isso tudo gera um desconforto e as diretorias, né, vem tentando conversar para alinhar essas situações aí, porque não dá, né? Todo mundo tentando falar, cada um uma língua diferente, né, acaba se tornando aí aquela velha história, né, muito cacique para pouco índio, né, porque aí você tem o presidente do Vasco, que é o Pedrinho, aí tem o CEO, Lúcio Barbosa, aí tem o Alexandre Matos e tem a galera da 777, aí fica cada um querendo falar uma coisa e no final das contas, né, ninguém manda, né, muito cacique para pouco índio. Então vamos torcer para que a situação mude. Aí dentro disso tudo aí, surgiu uma informação através do canal do Jorge Nicolo, jornalista, de que pessoas próximas ao nosso presidente eleito Pedrinho estariam ali ventilando, cogitando uma provável ali, possibilidade, tá gente? Da Crefisa, isso mesmo, da Crefisa, de repente está comprando a SAF do Vasco, entrando aí nesse trâmite aí, para tentarem tirar a 777 da jogada e a SAF do Vasco, então, ser transferida para a Crefisa. É óbvio, é lógico que isso é um processo muito complexo, muito difícil, não é assim, de uma semana para outra, não é como você de repente vender aí uma camisa, não é como você de repente vender uma moto ou vender um carro, que na verdade às vezes dá muito mais trabalho também, não é como você de repente vender uma televisão, você dá um dinheiro para cá, televisão para lá e acabou, né? Eu tô com o celular usado aqui, toma aqui, quanto você quer? Me dá 300 reais, me dá 500 reais aí, pode levar o celular. Não é bem assim, né? É uma SAF, os norte-americanos demoraram meses, no plural, para sacramentarem a compra da SAF do Vasco, não vão querer largar o osso assim de forma tão rápido, tão simples, não vão entregar de bandeja. Por outro lado, se for verdade,
a Crefisa vai ter que botar uma bala, vai ter que botar um dinheiro pesado aí no Vasco da Gama para assumir a SAF do nosso futebol. Então, dentro dessa situação, para não ficar nas minhas palavras, eu vou trazer a informação com o próprio camarada que trouxe ela mais cedo hoje, que é o jornalista Jorge Nicola. Então acompanhe o que ele falou sobre isso, que eu já volto para a gente continuar o nosso vídeo. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama com informação importante. Quero contar para vocês que essa possibilidade nesse momento parece distante, mas há um movimento de pessoas próximas ao Pedrinho, presidente do Vasco, trabalhando para que a 777 deixe de ser dona da SAF do futebol do Vasco e que a Crefisa possa assumir essa função. Já contei para vocês que o Pedrinho e toda a sua turma estão muito irritados com a 777. Primeiro porque a empresa que é dona do futebol do Vasco ignora o presidente. Depois porque uma série de acordos e uma série de detalhes no acordo firmado entre as partes são, na visão do Pedrinho e dos seus pares, uma afronta ao Vasco. Só para citar um exemplo, bilheteria, bares e comidas nos dias de jogos são todos destinados, o dinheiro destinado a 777. O Pedrinho entende que esse é um grande absurdo. Para piorar, recentemente o Pedrinho pediu a 777 que lhe enviasse todos os documentos de compra e venda de atletas desde o início da empresa no Vasco. E a 777 se recusou, dizendo que só ofereceria esses contratos a partir do momento em que o Pedrinho assumiu a presidência. Diante desse cenário, se a 777 cometer qualquer equívoco grave, ela pode acabar perdendo o direito de ser a dona da SAF do Vasco da Gama. E nesse caso, para que o Vasco não ficasse de mãos abanando ou com dificuldades financeiras, José Roberto Lamacchia, que é dono da Crefisa, poderia assumir um posto de parceiro comercial. O acordo ainda seria selado um pouco mais para frente, mas o Lamacchia já deixou claro ao Pedrinho que se o Vasco não tiver uma empresa para cuidar do futebol, ele está disposto a assumir. Talvez a FAN nem participando tanto, a FAN é a Faculdade das Américas, que também tem como dono o José Roberto Lamacchia. Ela tem sedes em São Paulo. No Rio de Janeiro ela poderia funcionar apenas com ensino à distância. Mas FAN e Crefisa estariam juntas do Vasco nesse momento, caso o Cruz Maltino perdesse a 777, que segue trabalhando muito mal. Bom, aí como vocês acabaram de ver, né, o próprio Jorge Nicola falando, não só da Crefisa, mas também da FAN, que também é uma empresa pertencente ao José Roberto Lamacchia, né, que é o esposo, o marido ali da Leila Pereira e também dono da Crefisa, né, galera? Fato é que é o seguinte, enquanto a gente estava acompanhando aí, eu recebi uma outra notícia aqui, verídica, tá? Essa sim é verídica. O próprio Pedrinho, tá? O próprio Pedrinho veio a público, acabou de postar quentinho nas suas redes sociais, de que essa informação do Jorge Nicola não procede. Então isso que o Jorge Nicola acabou de falar, que vocês viram, que a gente replicou aqui no canal, dando os créditos, obviamente, para o canal do Nicola. Próprio Pedrinho, presidente do Vasco, nesse momento afirma de que essa informação não procede, né? E aí, vascaínos, tudo bem? Eu tô aqui para esclarecer um ponto com vocês. Tem circulado uma notícia que tá tendo briga, confusão, ruptura, e não é nada disso, tá? Não é porque eu não participei do planejamento de futebol que isso possa gerar qualquer briga, qualquer confusão. A nossa gestão também tem por característica ser mais proativa, ter mais iniciativa, fiscalizar e cobrar, diferente da gestão passada. Mas isso está muito longe de querer confusão ou briga. De forma nenhuma nós somos beligerantes. Nós só queremos o melhor para o Vasco sempre, mas sempre tentando e buscando diálogo. Com relação ao seu José da Crefisa, todos sabem que a gente tem uma ótima relação. E nós temos conversado e muito, mas sobre o estádio de São Januário, que isso fique muito claro, tá bom? Sobre a modernização de São Januário, tá bom? Só para deixar registrado aqui para vocês. Valeu, obrigado. Aí é o seguinte, né, galera? Será verdade ou não? Tomara, na minha opinião, que seja sim verdade do Nicola. Não que eu tô querendo botar o Pedrinho de errado, não. Eu quero sim que uma outra empresa, de repentemente, no futuro próximo, assuma a SAF do nosso Vasco. Porém, todavia, entretanto, que seja benéfico, né? Porque se for para assumir a SAF do Vasco e ficar igual tá a 777, não sei. Agora, por outro lado, se é mentira, né? Se tipo assim, se realmente não for verdade, porque, por exemplo, o Pedrinho pode ter vindo a público dizendo que não procede, justamente para não estragar qualquer plano futuro. Às vezes uma ideia embrionária ali que está surgindo com aquilo que eu falei, né? Aí alguém vai lá e joga a público e acaba estragando tudo.
Mas por outro lado, se for mentira, tem que ser logo de cara aí descartado, né? Porque também não pode... A gente não pode também ficar aqui propagando mentira. Mas aqui vocês viram, vocês observam que eu trabalho com a verdade. Primeiro eu coloquei o Nicola falando no canal dele. Agora coloquei o Pedrinho para vocês verem, tirarem suas próprias conclusões, dizendo que a informação não procede. Mas por outro lado, deixa no ar, né, essa situação. Vocês acham, galera, que o nosso Vasco deveria nos próximos meses, próximos anos aí buscar uma outra empresa para ser detentora dos direitos da SAF? Sim ou não? Se dá para acontecer isso ou não, já são outros 500, já é uma outra história. Mas fato é que agora acende, né, essa luz na mente do torcedor e por outro lado o próprio Pedrinho também já afirmou que é mentira. Vamos mudar de assunto agora? Vamos virar a chavinha? Galera, dito isso, vou dar uma última informação, um registro triste, uma nota de pesar. Só um resumo, a gente falou aqui da cirurgia do Jair, que foi bem sucedida. Falamos também do clássico de logo mais entre Vasco e Fluminense. Falamos sobre Juan Esforza, que completa aniversário hoje, que assinou contrato com o Vasco por 5 anos. Falamos sobre Pedro Henrique e Breno Lopes, que não vem mais para o Vasco. Falamos aí que o Lucas Piton recebeu sondagem, mas o Vasco segurou nessa janela. E Jorman Capussano pode ser que pinte aí no futebol brasileiro, talvez aqui no nosso Vasco. E ainda existe um ponto de interrogação em relação a Álvaro Barreal. E falamos também sobre esse imbróglio que envolve o Associativo do Vasco e a 777 Partners. E agora essa possibilidade remota que surgiu aí de maneira repentina da Crefisa de repentemente está assumindo a SAF do nosso clube. Agora, dito isso, a gente já fez o resumo, né, galera? Antes da gente estar acabando esse vídeo de agora, eu quero colocar uma nota triste, de pesar. Esse cidadão, esse honroso vascaíno que vocês estão vendo a foto dele na tela, é o nosso querido Mauro Canelas, né? Infelizmente, ele que também é youtuber, era youtuber, né, que Deus o tenha em um ótimo lugar. Ele foi encontrado ontem morto dentro do seu carro na cidade de São Gonçalo, a facadas, né? Ele teria sido esfaqueado. O corpo dele foi encontrado dentro do seu carro, que era um Corolla prata, na cidade de São Gonçalo ontem, ali no Rio de Janeiro. E a polícia, né, o Departamento de Homicídios, investiga, né, a veracidade dos fatos, está investigando o caso, se teria alguma ligação a futebol ou uma ligação por outras razões, quaisquer que sejam, né? Porém, todavia, entretanto, e o Álvaro Silva, independentemente das causas ali, da motivação do crime, né, repudio de qualquer forma, qualquer tipo de violência, sempre deixei isso bem claro aqui no canal, e fico muito triste com essa situação, porque hoje eu tenho meu canal de YouTube, daqui uns 2 meses, se eu não me engano, meu canal vai fazer 1 ano já, né? A gente está, graças a Deus, e a cada um de vocês, quase chegando aos 8K, aos 8 mil inscritos, a gente quer chegar aos 100. Fato é que lá atrás eu assisti o canal do Laureano, eu assisti a galera ali do podcast Cruz Maltino, eu assistia até o Mário Coelho alguns anos atrás, depois eu desisti porque é muita capa fake, né? Mas assim, também não tem nada contra o Mário Coelho não, acho ele um cara legal, só acho que muitas coisas ali poderiam melhorar, mas deixa isso pra lá. O que eu quero dizer é o seguinte, em todos esses canais eu já vi participações muito bacanas do Mauro Canelas. Ele era sempre um cara muito coeso, gostava de falar de Vasco, não conheci ele no dia a dia, não tive convívio, contato algum, nem em rede social nenhum, então eu não sei como ele era no seu dia a dia, se era um cara estressado, se era um cara tranquilo, não sei, mas pelo que eu percebi na internet, no dia a dia que eu acompanhava ele parecia ser assim, um cara tranquilo, um cara família, parecia ser um cara ali, né, sossegado na dele. Pegou todo mundo de surpresa ontem, a comunidade vascaína dos youtubers ontem foi todo mundo pego de surpresa, né? Um ou outro maldoso aí ou debochou da situação ou nem falou do assunto, mas a gente fala que sim, porque é muito triste, né? E eu fico preocupado também com outros youtubers aí, não só do Vasco, do Flamengo, do Fluminense, do Santos, do Botafogo, porque assim, nós aqui do Vasco, a gente debocha do Flamengo, do Corinthians, do Fluminense, a gente fala mal dos outros, coisa e tal, dentro de campo. Mas eu não quero problema, não quero assim levar para outra esfera com ninguém. Assim como os nossos rivais fazem a mesma coisa. Os canais que falam de Flamengo, Fluminense, Corinthians, São Paulo, Santos, Botafogo, também debocham do Vasco, ironizam, tem a rivalidade dentro de campo, na internet, ok. Agora, se teve alguma ligação a futebol, esse crime, eu acho que a gente tem que começar a repensar os conceitos, tem que começar a parar e analisar a forma
forma que a gente acaba falando um para com os outros, a gente vê muitas das vezes comentários maldosos. Às vezes uma pessoa vai lá, dá um comentário legal, aí outra pessoa já começa a xingar a pessoa de vários nomes, então isso começa aí de repentemente a gerar um ódio, e eu acho que não é por aí, mas fica o registro, né? Nota de pesar nos deixou aí o nosso querido vascaíno, né, Mauro Canelas, que era também um influencer digital nas redes sociais que falava de Vasco. Então, muito triste essa nota de pesar. Gente, nesse momento eu fico por aqui. Mais tarde tem jogo do Vascão, 9h30. O jogo deve acabar ali em torno de 11h30 da noite. Se tivermos notícias, informações reais, relevantes, que valham a pena eu trazer outro vídeo ainda hoje, eu broto aqui e trago outro vídeo para vocês. Se não, amanhã a gente se vê novamente. Valeu, família, tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!